Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. E hoje conseguimos fazer, né? Porque quem acompanhou aí, que eu vi que deu uma boa repercussão aí no story da página, quem acompanhou viu que semana passada nós não conseguimos fazer, pois eu fiquei preso no trânsito. Teve um acidente na estrada, um acidente de percurso, e aí eu não consegui comparecer no horário aqui. Eu tentei avisar durante o trajeto ali do congestionamento. Então, voltamos ao nosso encontro aqui quinzenal de domingo, desculpa. Nosso encontro semanal aqui no Devaneios do Café. E nós estamos aqui no SEI de Campinas, estamos aqui no centro de Campinas, aqui no Espaço Marco do Vale, na rua Doutor Quirino 1856. E para quem também acompanha ali os stories da página, eu postei agora uma nova apresentação, uma nova exposição que está tendo aqui no espaço do Café Dialógico. E são quadros maravilhosos. O autor, eu acho que Jarci Macari, né? Exatamente, Jarci Macari. E que exposição maravilhosa, viu, pessoal? Vale a pena, para quem estiver aqui na região de Campinas, vir conferir pessoalmente. É uma exposição muito bonita, são quadros extremamente impactantes, tanto em relação à obra de arte, quanto à própria temática cuja qual ela está evocando. Então, é uma exposição assim, que vale muito, muito, muito a pena mesmo conferir, tá? É um artista que eu não conhecia ele, sinceramente, mas me surpreendeu demais as obras dele. E também lembrando que, eu não sei se esse livro, tá, pessoal? Não sei se eu já cheguei a comentar ele em alguma das lives, mas eu acho que não, por isso que eu estou trazendo ele aqui. E, como eu sempre informo também em várias lives, nós temos parceria com a Editora Vozes. A Editora Vozes é uma parceira nossa, ela está nesse projeto aqui das nossas lives. E uma outra estreia, um livro que também está, é uma novidade da Editora Vozes, é este livro aqui, que são 3 autores, né? O Christophe André, o Patrick Legeron e o Antoine Pellizzolo. É um nome italiano, eu acho. E esses autores trazem aqui um livro chamado O Novo Medo dos Outros. Ansiedade, timidez e fobia social do século XXI. Olha só que interessante este livro. Inclusive, fazendo até um pequeno spoiler, em breve nós teremos aí uma live com o professor Éder, que não vou falar a temática ainda, não é exatamente esta temática deste livro que eu estou apresentando a vocês, porém vai entrar nessa temática sim, desse medo do outro, né? O medo do diferente, o medo do desconhecido, que inclusive esse livro aqui vai abordar diversos temas aqui sobre timidez, sobre ansiedade, sobre um cotidiano repleto de armadilhas, enfim. Eu vejo aqui, né, eu folheei um pouco o livro antes da live, eu vi que são bastante relatos, é um livro que tem bastante relatos e pesquisas. É um livro que vai sendo bastante pesquisa, então tem bastante referências. É uma tese, né? Eu vejo que esse livro aqui parece ter um formato mais de uma tese. Então aqui temos aqui um livro aqui, um TCC, né, uma escritura de um TCC e tudo mais. Então tem essa temática deste novo livro para quem quiser aí. A Editora Vozes está lançando este novo medo dos outros. E bom, hoje eu vim aqui, eu tinha uma ideia que eu iria trazer na semana passada, mas como nós não tivemos live, acabou não acontecendo, obviamente, né? Então,
eu pensei no seguinte, eu comecei a pensar, a gente está hoje, se não me engano, na live de número 73 dos Devaneios do Café. Então nós estamos logo rumo à live de número 100. Isso não é à toa, tá, pessoal? Porque o que acontece? Nós estamos aí há quase, e talvez praticamente há 2 anos, já no Devaneios do Café. E nós trouxemos diversas temáticas, muitas temáticas, e muitas delas foram temáticas para a gente começar a introduzir ali novas ideias, novas formas de se pensar, ou pelo menos que as nossas temáticas dessem abertura a essas novidades. A intenção das nossas lives em falar de mitologia, de poesia, de trabalho, não foi pegar assuntos especificamente contemporâneos, mas dar abertura para novas ideias. Então, a minha primeira proposta hoje era que eu tinha na semana passada e não deu, de fazer um formato hoje, né? Mais especificamente hoje, não sei como é que vai ser mais para frente, mas de pegarmos e conversarmos aqui, né, para quem está participando ao vivo das lives do Instagram, principalmente, e a gente poder criar um tema juntos, né? A gente poder ali fazer um tema surpresa, digamos assim. Então, a primeira proposta seria para hoje essa. Se vocês tiverem algum tema a sugerir para a gente começar ali a pensar sobre esse tema, para quem estiver online nesse momento, podemos fazer dessa forma. Se não tiver, eu já tenho um tema que eu acho que vai ser um tema também interessante. Mas eu gostaria primeiro de ver se quem está aqui na live, se tem algum interesse, se tem alguma sugestão de algum tema ali para nós estarmos conversando hoje. Caso não tenha, eu parto para o tema que eu pensei para a nossa live de hoje. Deixa eu só aproveitar aqui e colocar, que eu não coloquei o tempo aqui. Aqui o pessoal está chegando, né? Eu nem dei boa noite, pessoal. Não sei nem quem está online aqui, mas boa noite para quem estiver chegando agora. Boa noite, repetindo, né? Que hoje a nossa proposta de live pode ir para um lado ou para o outro. Porque a proposta inicial é de nós... Aqui estou falando agora para quem está chegando neste momento. Boa noite para Ana Carolina está chegando agora. Muito boa noite, Ana. Que a proposta hoje, então, é de nós pegarmos e decidimos um tema juntos, para quem estiver aqui acompanhando online. Se não, eu vou trazer um tema que eu pensei mesmo. Aqui a Adriana de Mello, a Proença Adriana de Mello. Pode ser de sua ideia mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Bom, se todo mundo estiver, então, de acordo com a minha temática que eu pensei, podemos ir para esse lado, sim. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui que surja. Senão, nós vamos por esse caminho, viu, Adriana? Que é um caminho, bem que pode ser ali, para algumas pessoas, até um pouco batido o que eu vou falar, mas eu acho que não é tanto assim, pensando em algumas visões que eu tenho visto ultimamente, falando de sociedade. Então, só para... A Adriana sugeriu que eu trouxesse o meu tema. Então, se ninguém tiver nenhuma sugestão de nenhuma temática, nós vamos, então, por esse caminho hoje. Aí eu já vou apresentar qual o tema que eu pensei para hoje. Vamos ver se tem algum outro comentário. Se não tiver, partimos para este lado, então. Deixa eu ver. Então, pessoalzinho entrando. Boa noite, a Tatiana Morelos. Boa noite, Tatiana. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Tatiana que está sempre acompanhando também as nossas discussões. Deixa eu ver, acho que ninguém mais comentou sobre a questão da temática. Então, acho que eu vou trazer a minha sim, viu, Adriana? Eu acho que eu vou seguir a sua sugestão. E
A temática, então, que eu pensei para hoje é a seguinte. É uma temática que eu já postei, eu já fiz diversos memes, né, sobre ela. O memes tem ali o seu humor, mas também é uma provocação a uma reflexão. E os memes que eu trouxe, né, sobre essa temática, geralmente eu colocava a figurinha lá do Lacan, né, eu colocava a fotinho do Lacan, que é aqueles memes que eu falava lá, o tal do eu sou assim mesmo. O tal do eu sou assim mesmo. Então vamos chegar para imaginar aqui a nossa temática de hoje. Porque o que acontece? Nessa frase tão emblemática que todo mundo já escutou ou até mesmo já falou na sua vida, e a gente fala mesmo, né? Em momentos e tudo mais, de tentar uma autoafirmação, uma tentativa ali de estabelecimento de algum gosto, de alguma ideia, de alguma opinião. Essa frase costuma aparecer com certa frequência. Mas hoje eu vou problematizá-la um pouco sendo um pouco eufemista também. O que acontece? O que está inserida, qual que é uma das ideias que está inserida ou que está dentro dessa perspectiva? Há aí uma ideia, que é uma ideia que aparece em várias outras maneiras de se manifestar, essa é uma delas, mas aí há uma ideia de que para ser alguém, para eu ser quem eu sou, eu preciso ser um sujeito íntegro, um sujeito único, um sujeito indubitável, um sujeito coerente. Ou seja, um eu verdadeiro é um eu que exclui incoerências, é um eu que não tem paradoxos, é um eu que não tem vamos colocar ali dúvidas em relação ao que quer e o que não quer. Então, esta noção de eu verdadeiro, ela é uma noção de que existe ali um eu que ele principalmente, para que ele seja verdadeiro, ele também não pode mudar muito. Se ele mudar é um problema, porque aí ele pode ser falso. Então eu estou só passando um pouco agora um panorama geral da onde a gente vai chegar na nossa live. Antes de chegar nesse tema, então, que o nosso tema de hoje, da live 73 do Devaneios do Café, tratará a respeito do que das problemáticas, das limitações também, como é que poderia dizer, dos engessamentos que uma ideia sobre um eu verdadeiro pode estar ali acarretando. Então, esta é a proposta da nossa live de hoje, de falar sobre isso. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de iniciar então a nossa conversa com uma ideia que traz o James Hillman. Inclusive eu não trouxe o livro dele, eu vou falar da ideia que ele tem da proposta do psicologizar, que está inclusive num livro chamado Revendo a Psicologia, que eu já trouxe ele aqui diversas vezes. E o Hillman, como um ótimo psicólogo que ele foi, falo foi e é, né? Ele foi como pessoa porque ele já morreu, e ele é porque as suas obras e seu pensamento está muito bem vivo, obrigado, para nos fazer refletir e rever questões dentro da própria psicologia. Pois bem, o Hillman, ele tem, deixa eu ver se eu consigo lembrar o capítulo, agora o subcapítulo, eu sei que está no psicologizar. Agora o subcapítulo é que eu não estou lembrado, mas tanto faz. Mas ele tem, é dentro do Revendo a Psicologia. Não vou me atentar agora tanto a isso não. Mas ele tem uma posição bastante interessante, que é a seguinte: bom,
para que nós percebamos as coisas como um atributo psicológico, ele vai entender que para que nós possamos acessar qualquer tipo de visão psicológica sobre as coisas, nós precisamos de uma ideia, de uma fantasia. E esta fantasia, então, ela funciona, ela atua como um instrumento para ver as coisas de determinada forma. Ou seja, se eu estou vendo que, sei lá, o amor é a resposta para tudo, então a ideia sobre amor, e o amor como uma ideia, está refletindo as relações. Então ali tem alguém, né? Tem a questão também do personificar que ele traz e tal, mas o importante é dizer o seguinte, que a ideia fornece uma possibilidade de um acesso a enxergar as coisas sobre determinada realidade, a realidade do amor. Qual que é a realidade do amor? Qual que é a realidade do caos? Qual é a realidade do dinheiro? Qual é a realidade da mãe? Qual é a realidade, sei lá, da estatística? E por aí vai. Então, são camadas de realidade cujas quais elas se apresentam através de uma ideia. Então, por exemplo, a realidade da estatística é uma realidade que vai buscar ali coisas que são indubitáveis, coisas que estão dentro de uma linha, coisas que aparecem dentro de um grupo, dentro de outro grupo, e por aí vai. Essas são as ideias. E ele vai dizer que a partir do momento que eu não percebo mais que a ideia que eu tenho é a que me dá embasamento para enxergar as coisas, eu acho que as coisas são assim mesmo, elas são daquela forma, eu estou confundindo a ferramenta com o que ela está trabalhando. Ao invés da ferramenta estar trabalhando dentro da realidade, é como se a realidade fosse a própria ferramenta em si. Ou seja, eu vou dando base de, não, a realidade é assim mesmo, a realidade é cruel, a realidade a vida é uma festa, a vida é um trabalho, a vida é uma dor, e por aí vai. Só que eu não estou percebendo mais, dentro dessa perspectiva, quando ela está bastante carregada ali de uma noção de que as coisas são assim mesmo, desse eu verdadeiro que nós estamos colocando, é que esta perspectiva está excluindo a própria noção de ideia que está dentro da forma como a qual ela foi iniciada. Ou seja, este eu verdadeiro é uma ideia. Pois você pode perguntar, o eu verdadeiro de uma pessoa não é o mesmo eu verdadeiro de outra, não é verdadeiro de outra. Então, se ele fosse verdadeiro, de alguma maneira ou de outra, fosse, digamos assim, verdadeiro, aí tem um sinônimo de único, tá? Eu estou utilizando essa palavra do eu verdadeiro como um sinônimo de uma integração. É um eu que integra, que é íntegro, que não, que é, digamos assim, inabalável. Ele não se abala porque, como ele é verdadeiro, então ele tem todas as respostas. Como ele é verdadeiro, então ele não é passível de dúvidas. Como ele é verdadeiro, então ele é explicativo. Só que este eu verdadeiro é uma ideia. É uma ideia porque todo mundo tem um eu verdadeiro nesse sentido, então. Qual que é o problema? O problema é que esta ideia, este eu único e verdadeiro, né, que eu estou tomando nessa concepção, a verdade aqui como sendo uma expurgação de tudo o que é incoerente e mentiroso. Nesse sentido, o que acaba acontecendo
é que este mesmo eu vai acabar excluindo determinados tipos de relação, e não só com os outros, mas principalmente consigo mesmo, de tipos de relação aonde aquilo que é diferente, estranho, novo em relação a este eu estabelecido é algo que deve ser eliminado. Se não eliminado, adaptado. Esta novidade tem que se adaptar a mim. Eu não tenho que entendê-la sobre ela. Ou até mesmo, eu tenho que entender sobre ela mediante aquilo que eu já entendo. Então, ao invés de eu deixar com que a novidade fale sobre si, eu explico ela. Ela vai ser explicável sobre o quê? De acordo com a minha própria realidade. De acordo com a forma com a qual eu vejo as coisas. Esse é um ponto. Porque nesse sentido, as relações viram basicamente uma espécie de interpretação subjetiva em relação ao que a outra pessoa está dizendo. Eu vou entender o que a outra pessoa está dizendo de acordo com o que eu quero e o que eu não quero. Não sei se vocês estão conseguindo entender qual que é a ideia que está aí por detrás. Mas é uma ideia de que existe, então, de que não existem novidades. E que, inclusive, as novidades, elas têm que renovar aquilo que eu já sou. As novidades têm que estar a meu serviço, elas não podem ser novidades, assim, nossa, que coisa nova, inexplicável, estranha. Não. Eu só aceito aquilo que vai renovar, que vai continuar a minha própria ideia que eu já tenho sobre mim mesmo, sobre as relações e tudo mais. Então, isso não é tão distante do que é encontrado em todas as relações. As nossas relações estão assim. E cada vez mais assim. Então, o que anda acontecendo é que estes eus, né, esses núcleos, esses eus verdadeiros, esses eus, eles vêm, a gente vem vendo uma dificuldade, né? Tanto é que esse livro aqui é um livro que, quer ver, ó, eu vou até mostrar uma coisa aqui desse livro, deixa eu ver se eu consigo entender, que vai falar que o desejo de agradar, quer ver? Não é essa parte, deixa eu ver se eu consigo encontrar, senão eu vou pular aqui. Eu tinha visto uma parte desse livro que era interessante. Aqui, será que é essa parte aqui que fala? Aqui, peraí. Não é. Aqui está falando da época da pandemia. Não é exatamente isso, mas depois eu encontro aqui no livro, que ele é meio grossinho, tá, pessoal? E como eu não fiz nenhuma marcação nele ainda, então eu não vou achar tão fácil a referência que eu tinha visto aqui, que eu bati o olho uma vez, eu tinha encontrado aqui. Mas, o que acontece? A partir do momento em que há uma exclusão, a gente não sabe lidar com o diferente, e como são as nuances do não saber lidar com o diferente? Bom, uma das nuances mais costumeiras que a gente busca é sempre uma postura explicativa em relação a uma novidade ou a um estranhamento. O que isso quer dizer? Só que esta frase, o que isso quer dizer, tem uma conotação de eu já preciso fazer com que isso que é estranho entre dentro de uma linguagem minha que eu já conheço.
O que isso quer dizer, como uma pergunta previamente estabelecida, quer dizer então que você tem que me convencer e me explicar, e quando eu te entender, aí eu te aceito. Que na verdade o que está acontecendo dentro dessa perspectiva, está se querendo que o seu sentido, o seu significado, seja o meu sentido, não o seu sentido. Olha a diferença que isso tem. Ou seja, ao invés de eu ter curiosidade sobre uma coisa nova, por exemplo, um exemplo bobo. Vamos lá no parque de diversões andar na montanha-russa. Alguém vai lá e faz um convite. Vamos andar na montanha-russa. Para alguém que nunca andou na montanha-russa. Aí a pessoa, se ela tem um racional pragmático, ela vai perguntar: mas por que eu deveria estar andando na montanha-russa? Me convença a andar na montanha-russa. Porque a montanha-russa é legal, você vai ter emoção, tudo mais, piriri, pororó, tal. Mas essas emoções eu também posso encontrar, sei lá, num joguinho online e tal. Não, mas é diferente, porque você vai estar lá em movimento e tudo mais. O que está acontecendo? Eu não sei se vocês olham dessa mesma perspectiva, mas este eu, muito preocupado em ser convencido, primeiro que ele está se colocando numa posição muito austera. Ele está se colocando como: convença-me de que eu sou o rei da coisa, então você tem que me colocar. Mas esse daí não é o principal. Pelo menos não o que eu quero ressaltar pelo momento. Mas o principal é: a montanha-russa, como um convite, como uma novidade, nem sequer foi vista. Um outro exemplo mais psicológico é num sonho. Sei lá, alguém sonhou com um monstro, sonhou com, sei lá, um verme dentro de uma garrafa que continha arroz. Incomoda. Poxa, como é que um verme aparece dentro de uma garrafa que continha arroz? Aí, se a gente morde a isca de tentar ser um bom terapeuta, ser um terapeuta que dá respostas, que tem ali a resposta pronta, correta, uma resposta convincente, principalmente, em relação ao sonho apresentado como uma novidade, então, uma das práticas mais usuais por exemplo, tem associação livre. Então, me fale um pouco para você o que você lembra sobre arroz na garrafinha e sobre vermes. Ou eu posso fazer uma ampliação, pensando aí de uma perspectiva mais junguiana. Então, aí você vai fazer uma exploração simbólica. Então, o que significa o arroz? O arroz é um cereal que nasce da terra, vem tal assim, então tem a ver com a deusa Ceres, que é a deusa mãe. E aí começa a falar de mãe, e acabou o arroz da garrafinha. Todas essas posições, aqui, que eu estou aqui inventando peronomútil, são defesas em relação a um estabelecimento da aparição de alguma novidade em mim, nas relações, no mundo, nos desejos também, em qualquer lugar desses âmbitos aí que a gente está colocando, onde a proposta da novidade, ela tem que se adequar àquilo que eu já estabeleci como uma vida para mim. Ela não pode, tudo aquilo que vai subverter, vai quebrar a rotina, o meu hábito, ou quem eu sou, principalmente, tudo aquilo que quebra esta noção é tomado como perigoso, danoso, monstruoso, seja o que for, e isso tem que ser cortado. Tudo que não estiver de acordo com o meu eu verdadeiro vai ser cortado e ponto final, porque eu não sou assim. Eu não sou assim, eu já superei isso. A superação, essa superação tem uma conotação bastante danosa também para aquilo que nós chamamos de psique, Psique é imaginação, pois ela entende o seguinte: isso daqui que está aparecendo
eu já não preciso mais pensar sobre isso. Isso não volta mais na minha vida. Não permito que isso volte mais na minha vida. O que acaba acontecendo? Ao invés de haver um interesse para aprender alguma coisa nova, para estar curioso, né? A curiosidade matou o gato, né? A gente tem essa célebre frase dentro da nossa cultura: a curiosidade matou o gato, que é como se fosse um conselho a dizer: não seja muito curioso, porque senão você vai acabar se espatifando, se estatelando, se ferrando. Não seja muito curioso, porque se for muito curioso, você vai descobrir coisa que você não quer e tudo mais e tal. Porém, a curiosidade psíquica permanece. A psique é curiosa, a psique é deformadora. Psique nesse sentido que a gente fala aqui já em todas as lives, em relação ao imaginal. A psique é o que imagina em nós. São imagens que eu tenho e não sei que eu as tenho. Ou melhor, que elas me habitam e eu nem sabia que elas estavam dentro de casa. E psique é isso. Ou seja, não é uma imagem que eu decidi pensar e por aí vai. Não, ela me impele, ela me atravessa. Ela não é fruto da minha volição. Por mais que eu queira evitar, ela aparece. Ela é insistente. Nesse sentido, a psique também é uma atividade religiosa, né? Então, se ela nos religa, não só religa, né? Ela revê coisas em nós. A psique está preocupada em rever as coisas, em não arrumar as coisas, em não em organizar no sentido ali mais neurótico compulsivo, de deixar as coisas ali estabelecidas no controle. A psique está interessada por coisas mais diversificadas. Ela tem essa posição mais diversificada. Tanto é que a iniciação para os mistérios da vida acontece nas diversas sociedades, né, originárias, através de politeísmos. O politeísmo é o quê? É uma diversidade de forças que me atingem. Então, a força do sol, que eu não sei o que é, a força do raio, a força da chuva, a força do terremoto, e por aí vai. São mistérios que insurgem, me atingem, de alguma forma, atingem também uma coletividade e impelem que haja uma relação ali. Então, porque tem alguma coisa que não é do meu feitio e da minha volição e da minha vontade que ela aconteça. Então estamos em relação constante com o diferente. E uma tentativa de não se relacionar com esse diferente faz com que as relações, quando criam proximidades, quando esse diferente busca uma proximidade, uma intimidade, esta intimidade seja entendida como tóxica, como intoxicante. Como isso aqui eu não quero de jeito nenhum, eu preciso tirar isso da minha vida. Intolerância. Estamos cada vez mais em uma época onde as intolerâncias vêm ganhando corpo. Corpo psíquico e corpo físico. Comentário: Morfeu dormir com alma. Ainda bem que o gato tem 7 vidas, né? Dá para ser um pouco curioso, morrer e renascer algumas vezes em vida. E até mesmo, né? É interessante essa questão ali do gato ter 7 vidas, porque o que é que acontece? Exatamente, são nos momentos de morte que há a renovação na nossa vida. E o que são esses momentos de morte? Pensando, inclusive, em metáforas. Esses momentos de morte podemos ali entender como luto, queda, amargura, tristeza, depressão, desolação,
inconsolável. Ou seja, são momentos ali que você tem diversos sofrimentos, mas não apenas, mas principalmente estes sofrimentos que eu acabei de citar, eles estão... Não é gostoso, isso realmente, não é igual, que legal, vou lá sofrer, não, é horrível. Mas, se eles podem, e se eles causam também, não só causam, mas se eles impelem uma crise dentro da consciência, então todos esses fatores que eu trouxe, que têm a ver com morte, eles estão trabalhando dentro daquilo que nós chamamos de consciência. Agora, se a minha consciência não tem receptividade, não foi iniciada, eu gosto muito dessa palavra de ser iniciado, porque para você ser iniciado em alguma coisa, aquela coisa, você precisa se render aos termos dela. Você precisa ter uma abertura a estes termos. Não são os termos que você conhece, são outros termos. Então a iniciação, nesse sentido, traz uma possibilidade de que a nossa consciência possa ser afetada e possa, de alguma maneira, aprender com as suas quedas, falhas, erros, desolações, tristezas e amarguras. Agora, se a única coisa que a gente aprende dentro dessas concepções é preservar o eu que eu já conheço, e ele não tem nada mais a aprender, a não ser a retirar, a não ser aprender a se resguardar, a se proteger, que são todas palavras defensivas nesse sentido, de que isso não aconteça novamente, ou se acontecer, que aconteça com menos frequência, ou se acontecer com menos frequência, que não cause impacto, cada vez é uma retirada de impacto, isso não me abala mais. Nós podemos estar entendendo, então, este eu verdadeiro que nós estamos aqui colocando, né, como um eu que está extremamente preocupado com um estilo de vida e não com estilos variados de vida em si mesmo, de que este eu está também me anestesiando para as minhas próprias questões pessoais mais íntimas, que eu não consigo mais ter contato com elas. Eu vou deixando de escutar as minhas necessidades, os meus desejos, os meus ensejos, os meus anseios, os meus medos, e vou anestesiando, e vai sendo anestesiado. Este eu, quanto mais predominante e dominante em relação à dominação, em relação a estabelecer que as coisas precisam ser deste modo, ele está anestesiando-se. Ele está deixando de sentir coisas novas, coisas outras, coisas diferentes, em prol de uma vida que precisa a todo custo ser preservada. Ou seja, um eu extremamente preocupado com a vida é um eu que ao mesmo tempo está matando as diversidades da vida. Ou seja, está matando vida a rodo. Outros estilos de viver, outros estilos de ver as coisas, de renovar as coisas. Eu não sei como isso toca em vocês, pessoal. Eu não sei como chega estas reflexões, esses devaneios reflexivos que nós estamos fazendo aqui. Porque está todo mundo muito calado. Eu não sei se eu estou falando besteira, se vocês estão compreendendo alguma coisa, mas eu acho que é uma temática bastante importante e bastante provocativa para estarmos trazendo para cá, por conta da complexidade que se tem dentro da nossa cultura
que é uma cultura que prevalece, que subsidia cada vez mais que nós devamos dar toda e qualquer razão para aquilo que te faz bem. É uma cultura da extrema felicidade, ou da extremo prazer, ou da extrema do conforto. Eu tenho que estar confortável para eu ter uma relação com o outro e comigo mesmo. Eu preciso que as coisas estejam conforme eu quero. E esta outra pessoa, se ela quiser se relacionar comigo, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, fantástica, só ela não sabe. Se ela quiser se relacionar comigo, ela vai ter que entrar vai ter que entrar na linha. Vai ter que entrar nos moldes que eu estou apresentando e que eu quero. Vai ser assim, ponto final. Ou até melhor, pode ser que eu dê uma malhadinha, pode ser que eu mude alguma coisa ou outra, tudo mais e tal, mas no lugar onde nós estabelecemos o eu sou assim, não. Então, a gente vai fazendo o quê? Vai imaginando as relações, todas as relações aí, na medida em que, se eu entendo um pouquinho que esse treco aqui vai me causar algum desconforto, se eu estou entendendo que esse negócio aqui está interessante, está legal, está gostoso, mas se eu entender que tem uma pontinha desse negócio aqui que vai me causar algum desconforto, eu vou jogar esse negócio fora. Porque eu não vou viver assim. Eu não vivi a minha vida inteira, eu não me esforcei, eu não, não trabalhei tanto para ficar ali sofrendo, chorando por fulano, ciclano, beltrano, ou por isso aqui. Não tem nada a aprender com relação a isso. Nada, não, isso daí é o problema da pessoa. Você já vi que o fulano vai dar algum probleminha mais lá na frente, eu vou cortar esse negócio aqui. Não vai ter problema nenhum, não. É o que a gente está vivendo. Uma intolerância a qualquer tipo de desagrado. Qualquer coisa que possa estar contra mim, possa me desagradar, possa ser desagradável, possa me dar alguma infelicidade. Eu não quero aprender nada com isso. Já aprendi, já passei, já foi, já superei. Essa ideia de superação está eliminando qualquer coisa que chegue. Comentário do perfil aqui, Morfeu Dormir com Alma. Cara, é como se a psique tivesse a necessidade própria de deixar morrer consciências e nosso esforço em manter tudo como está, como se fosse um aborto psíquico. A psique, eu acho que ela está interessada na diversidade de consciências. O psicológico, ela está interessada na diversidade, na pluralidade. Sem a pluralidade, a gente vai viver na mesmice, no medíocre. E sim, eu acho que a gente se torna, eu acho que cabe aí também, nós nos tornamos medíocres na medida em que queremos que as coisas sejam e sempre estão sendo avaliadas conforme o que a gente quer e ponto final. Elas se tornam medíocres. Qualquer coisa que seja, pode ser a coisa mais maravilhosa, não vai ser medíocre. A ideia é medíocre. Porque ela tem que entrar no estabelecimento do que não pode causar nenhum tipo. Se causar algum sofrimento que eu estou prevendo mais lá na frente, eu vou cortar esse treco aqui. Não vou deixar entrar, não. Tá louco? Eu tenho que triunfar. Eu tenho que ganhar na vida. Eu passei por tanta dificuldade, eu vou ficar sofrendo por isso e tal. Não, imagina. Né? Outro comentário aqui da Adriana de Mello. Não, Rhodes, interessante. Deixa eu ler aqui. Realmente é complexo, mas quando se é uma figura pública pode ser perigosa a novidade. Só na sala de terapia pode ter uma conversa com essa novidade, para ir com escafandro. Então,
Mas é exatamente isso, Adriana, que eu estou comentando. Eu acho que a questão é a seguinte: não estou falando que a gente tem que ficar o tempo todo ali, né, apresentando as nossas intimidades por aí. Não é sobre isso exatamente, mas é um ponto interessante que você tocou. Porém, a problemática que eu estou trazendo para cá para a gente discutir é o seguinte: é quando eu perco a intimidade comigo mesmo. Não estou falando com as outras pessoas. É quando eu acho que o problema que o outro está me sugerindo, sei lá, está vindo um desejo que eu não reconheço em mim. Eu tenho que eliminar esse negócio aqui que vai me dar problema. Eu tenho que, sei lá, tomar remédio, fazer terapia para eliminar a angústia, porque esse desejo está me causando uma angústia, eu nem percebo que eu posso estar gostando dele. Tanto faz se eu estiver gostando dele ou não. Eu quero ir fora daqui. Mas fora da onde? Da praça? Não, é de mim. Eu tenho que estar fora de mim. Eu não posso me perder, eu não posso ficar fora de mim. Eu não posso chegar nesse ponto. O problema, Adriana, é a relação com o meu diferente, em mim. Nós estamos adotando aqui uma postura psicológica. E eu vou colocar que talvez o espaço de análise é uma tentativa de criar relação ou de tentar reestabelecer uma relação com o meu diferente. Que possa ter um lugar de ufa, aqui eu posso falar. Ufa, aqui eu posso ter uma intimidade. Porque na minha casa eu não posso ter, porque no meu trabalho eu não posso ter, porque não sei mais aonde eu não posso ter. Às vezes, o próprio lugar de análise é um lugar de, puxa, aqui eu posso falar sobre isso. E não vai vir um marido, uma esposa, um filho, um irmão ali apontando o dedo na minha cara. Então, é sobre a possibilidade de se relacionar com o diferente em si, principalmente. Porque senão eu não vou entender do outro. O outro nem existe. Então eu não estou pensando tanto no lugar público, tá? Eu estou pensando mais numa questão psicológica aqui, tá, Adriana? É nesse sentido. E fundo do mar. Boa noite. Boa noite para o Cledson que está chegando aqui conosco. Boa noite, Cledson. Agora entendi. Então sim, a figura, não só a figura privada, mas eu estou buscando a intimidade. Nós estamos perdendo intimidade conosco quando nós não temos nenhum tipo de interesse pelo nosso diferente. A gente sonha, de novo, o sonho lá da garrafinha com verme, sei lá, que eu inventei aqui. Essa garrafinha com verme, eu não quero olhar para ela. Eu não quero ver se esse verme me dá um asco, me faz com que eu não me aproxime de nenhuma comida. Eu não quero ver isso. Eu quero esquecer logo esse negócio que veio aqui, dane-se. Passa por cima. Eu lá vou ficar sofrendo por esse tipo de coisa? Eu não. Imagina ficar sofrendo por causa de um sonho, por causa de uma imagem. Coisa inútil. Ixi. É o triunfo. É a ideia de triunfar. Não. É a ideia de triunfar sobre a morte. Essa morte nessa perspectiva do inconsciente. Eu não posso me relacionar com o inconsciente. Eu tenho que vencer o inconsciente. Eu tenho que transformar o inconsciente em algo que me seja útil para o dia a dia. Imagina que eu vou ficar sofrendo esse tipo de coisa, né? Bando de malucos esses psicólogos, hein? Ana Carolina. Justamente por isso eu acredito que o amor, seja em qualquer relação, é despertar a ideia de que não podemos controlar o outro e ter a coragem de sustentar as diferenças sem querer mudar. E exatamente, esse é um tipo de amor difícil, né? Você está colocando que isso é um desafio. Mas, de novo, é um desafio, é um trabalho. Esse amor que você está trazendo, ele trabalha na alma. Por quê? Porque aí, se ele está trabalhando na alma, o que eu estou vendo? Bom, me interessou. Eu não posso ficar jogando o meu interesse fora o tempo todo, porque eu não estou jogando ele fora, ele vai continuar em mim. Se ele é um atributo psicológico, ele não é um atributo físico. Não dá para pegar uma partezinha, estava aqui o meu problema, arrancar fora. Não tem como.
Vamos colocar ali no seguinte sentido: os nossos paradigmas psíquicos fazem metástase. Você tira um, nasce dois. Você tira dois, nasce quatro. É isso que acontece. Cledson, já vi pessoas assim. Então, Cledson, a gente está trazendo essa temática exatamente por conta disso, porque isso aparece constantemente nas relações, e as relações comuns nos ensinam que não, imagina, você não pode, moça, você não pode sentir isso. Tudo bem, né, que nem a Adriana falou, uma coisa é você estar num lugar público, bacana, aí realmente há um cuidado outro, mas e consigo mesmo? Então eu não posso ficar comigo e ver que tem algumas imagens em mim que são extasiantes, fantásticas, assustadoras, assombrosas, grandiosas, estranhas. Eu tenho que logo dar uma explicação para isso, eu não posso curti-las, apreciá-las ou até mesmo questioná-las. Por exemplo, agora, né, só um pequeno adendo aqui, um pequeno parênteses. Em agosto, será lançado num simpósio no Rio de Janeiro, que eu estarei presente, um livro sobre os livros negros do Jung. E o que os livros negros do Jung, como uma psicologia revolucionária, nesse sentido de psicologia conceitual que nós temos, traz em relação a uma perspectiva psicológica. Ali, nos livros negros, não tem quase nada, praticamente zero, linguagens conceituais. O que o Jung toma os livros negros como uma atitude psicológica radical? Ele está conversando com as imagens. Ele não está dando razão para ninguém, nem para ele e nem para a alma. Ele não está preocupado em achar uma resposta. Até às vezes, quando ele está preocupado, o ego dele, a alma fala, não vou te dar resposta. Ou quando ela dá, ela abre uma outra perspectiva, ela abre uma outra camada. Não é uma resposta que pare a imaginação. O que os livros negros do Jung então nos traz sobre esse tipo de mitologizar? Que o nosso eu verdadeiro, vamos colocar assim, que a individuação, se a gente for colocar num termo mais junguiano, é muito mais a ideia que o Jung traz de uma diferenciação do que de uma integração. Diferenciar o quê? Que tem um fulaninho que pensa assim em mim. Tem um fulaninho que em mim, ele é triste. Vou colocar eu. O Rhodes triste não é o mesmo Rhodes que aparece quando estou com fome. Ou quando estou com medo. O Rhodes com medo é um Rhodes, o Rhodes triste é outro Rhodes, o Rhodes com fome é outro Rhodes. Eles não enxergam a vida da mesma maneira. Por quê? Porque eles estão numa outra temática, eles estão apresentando um outro Rhodes. Não é o mesmo. E todo mundo tem essa diversidade. O problema é, o Rhodes com medo tem que servir sempre ao Rhodes feliz. Então o Rhodes com medo não existe. Eu não estou tratando ele como um sujeito, com vontades próprias, com um olhar próprio, com ideias próprias. Ele que se dane, ele que me sirva. Eu estou subjugando. Só que eu não estou subjugando qualquer coisa, eu estou subjugando uma ideia. Eu estou me confundindo com essa ideia. Eu estou a serviço de uma ideia única. E essa ideia única torna todas as outras ideias... Como é que é aquele termo? Não é podadas. Eu quero um termo mais... Aquele termo, como é que fala? Não é dilaceradas. Amputadas. Amputa. Para você caber, você tem que perder um bracinho, você tem que perder uma mãozinha, você tem que perder uma cabeça, e por aí vai. Olha que coisa. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui da nossa live, do nosso encontro. Gostaria de saber como é que foi para vocês, se vocês puderem trazer algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão. Gostaria, sinceramente, que hoje a nossa conversa tivesse sido um pouco mais ampla.
É um tema complicado, principalmente por conta da nossa cultura em que nós estamos inseridos, por conta dessas visões muito hiperintegrativas, né, de tentar ali, as diferenças precisam, somos todos iguais. É uma loucura. Essas loucuras que a gente está aí pregando, somos todos iguais, não tem como. Se a gente for todo mundo igual, vai ter todo mundo na mesma cara. E uma cara padronizada, inclusive, que é o pior. Tem uma cara de cinza. A Adriana falando, muito bom. Obrigado, Adriana. Agradeço muito o seu comentário. Deu material para pensar. É exatamente o que nós fazemos aqui no Devaneios do Café. Nós fazemos aí uma posição crítica, um pouquinho também de humor, que a gente foi lançando aqui durante a live. Mas, se a gente não toca nesses lugares, a gente não pensa sobre eles. Inclusive, eu estou só abrindo o negócio. O iceberg é muito maior. O negócio é mais lá embaixo. Morfeu dormir com alma. Baita live, mano. Belas provocações. Boa noite, pessoal. A Ana Lopes falando o nome do livro. O nome do livro chama Voz da Minha Cabeça. Foi basicamente esse o livro que eu usei aqui hoje, tá? Então eu usei diversas referências de leituras. Eu citei, acho que um livro base de referência para ter um estudo mais aprofundado sobre o que eu estou dizendo hoje é o Revendo a Psicologia do Hillman, tá? É um livro base, mas as falas que eu tive aqui não foram exatamente o livro do Hillman. Eu fui fazendo uma discussão sobre a temática que a gente trouxe aqui. Louise Hale. Muito bom, muito obrigado, Luiz. Eu agradeço muito. Então, pessoal, estamos encerrando a nossa live de hoje. Agradeço imensamente a colaboração e participação de todos vocês, todas e todas vocês. Nos vemos na semana que vem, né, no Devaneios do Café na quarta-feira. Tudo der certo, né? Porque os trânsitos ultimamente, o trânsito aqui em Campinas, para quem está dirigindo em Campinas, olha que coisa complicada que está dirigir esses horários aí. Mas também teremos este domingo o Devaneios de Domingo, que nós estamos ali fazendo encontros sobre alquimia. Nós estamos vendo ali a Albedo. Para quem acompanhar, para quem quiser ir também ter esse outro encontro, nós temos esse quinzenal que acontece aos domingos também. Muitíssimo obrigado à colaboração e participação de todos vocês. Espero que nas próximas lives a gente tenha uma interação maior. Eu gosto quando a gente pode conversar mais. Essas provocações geram reflexões também. E que nós possamos ali nos questionar sobre aquilo que já está estabelecido, né? A Ana Lopes dizendo, hoje eu descobri que não sou o mesmo. Que bom, nós podemos ser um outro. Se nós podemos ser um outro, é um alívio para o próprio mesmo. Ele pode entrar de férias um pouco, né? Poxa, deixa eu relaxar um pouquinho, não preciso ser eu mesmo 24 horas. Não preciso ser mãe 24 horas, não preciso ser filho 24 horas, não preciso ser empregado 24 horas, não preciso ser chefe 24 horas e por aí vai. Né? Que aí fica um vigilante, né? Essa figura se torna uma figura vigilante sobre todas as ações que acontecem na psique. Muitíssimo obrigado, pessoal. Nos vemos semana que vem. E para quem acompanha os Devaneios de domingo, nos vemos domingo. Até lá!